Olá e bem-vindos a mais uma aula em português. Hoje vamos focar a nossa atenção na análise do capítulo 115 da Crónica de Dom João I das Crónicas de Fernão Lopes. O foco deste capítulo são os preparativos para o cerco iminente que a cidade de Lisboa ia sofrer por causa do rei Dom João I de Castela, que estava já então a invadir Portugal e dirigia-se a Lisboa por causa de toda aquela questão da crise dinástica, da crise de sucessão então de 1383-85. Lembre-se então como Dom João I de Castela, esposo de Dona Beatriz, filha do rei Dom Fernando, considerava que de facto a Dona Beatriz é que devia ser a rainha de Portugal e por isso mesmo, por inerência, ele seria o rei de Portugal e decide então invadir Portugal e já toda a gente sabe então que ele aí vem. Portanto, a invasão feita a Portugal então por parte do rei de Castela estava a acontecer e a população vai neste capítulo começar a preparar-se para aquilo que se adivinhava ser um cerco difícil. E os primeiros preparativos que o capítulo nos apresenta têm a ver, de facto, com a recolha de mantimentos. Sabia-se, obviamente, que a cidade ia estar cercada, muito provavelmente não só por terra, mas também por mar, durante algum tempo. E a população era cada vez mais aquela população que vinha para dentro das muralhas para se proteger. Por isso mesmo, era, primeiro que tudo, essencial recolher mantimentos. E, muito em particular, então, trazia-se para dentro da cidade gado morto, cuja carne era depois salgada e guardada para posterior consumo, e outros bens que se conseguiam então trazer dos campos cultivados e afins. Além disso, também começamos a assistir às deslocações da população. Portanto, muitos elementos do povo, portanto, agricultores, outras pessoas, vinham com as suas famílias e bens para dentro da cidade de Lisboa, para dentro da zona das muralhas. Outros, por outro lado, decidiam ir para outras terras próximas, como Palmela, por exemplo, e outros, inclusive, preferiam ficar ou deslocar-se para outras localidades que já estavam ou muito em breve estariam sob o poder dos castelhanos. Portanto, as pessoas acabam por tomar diferentes decisões, mas o que é certo é que a população de Lisboa cresce exponencialmente. Depois de se fazerem estes primeiros preparativos, então, da recolha dos mantimentos face às movimentações também da população, começa o mestre, muito em particular, começa a pensar na defesa da cidade. Ora, Lisboa está rodeada por muralhas e é uma zona de difícil defesa, no sentido em que era uma zona muito vasta, muito ampla, muitos quilómetros de muralhas. Começa então a preparar-se a defesa da cidade. Dom João Mestre Davis vai decidir então entregar essa defesa aos nobres ou aos homens honrados, portanto pessoas de uma classe social mais elevada, e vai dividir por zonas a muralha, portanto toda a zona que tinha que ser defendida então da cidade de Lisboa vai ser dividida por zonas e cada um daqueles nobres ia ficar encarregue de uma dessas zonas. Ora, o que é que acontecia então? Eram comandados, liderados então por esses homens ilustres ou por esses nobres, um grupo de pessoas, não só soldados, nomeadamente besteiros, portanto quem tinha os arcos e as flechas, mas já mesmo soldados que estavam preparados para defender a cidade, mas também elementos do povo, que ao escutarem o sino a tocar, que seria então um sinal de alerta, acorreriam para aquela zona em particular da cidade. Portanto, havia aqui um trabalho de equipa colaborativo realmente, em que todos acabavam por contribuir para a defesa da cidade e, inclusive, diz-se que o próprio mestre, durante a noite, fazia vigias, também ele dormia mal para vigiar a cidade e também ele entrava, colaborava com as pessoas na defesa da cidade. Depois fala-se também, por exemplo, da zona da Ribeira, onde eram colocadas estacas também para impedir o avanço dos castelhanos e, inclusive, é da construção de um muro à volta das muralhas e mostra-se, por outro lado, também uma parte engraçada, é quando se vê descrições das mulheres, inclusive, a recolher pedras para construir o muro e a cantarem e a elogiarem o espírito dos portugueses e quase que a desafiarem os castelhanos. Portanto, é curioso ver como todos os grupos sociais acabam por colaborar e trabalhar aqui na defesa da cidade, inclusive as mulheres, a quem normalmente não era atribuído nenhum papel ativo quando havia uma guerra, por exemplo. Mais uma vez, e à semelhança do que acontece em outros capítulos, Fernão Lopes mostra uma vertente do povo como um só. A dita personagem coletiva do povo, mais uma vez, é mostrada com um espírito de união, patriótico, de entreajuda, todos a trabalharem para um bem comum. E isso é muito importante, então, na caracterização desta personagem coletiva.
Por isso mesmo, por exemplo, quando o Fernão Lopes se refere aos castelhanos e que é uma força grande e poderosa que aí vem, ele fala precisamente para mostrar depois, e muito em particular mais tarde, quando percebemos que os portugueses vencem, como os feitos dos portugueses foram ainda mais extraordinários. Face àquele poder tremendo do Dom João I de Castela, os portugueses conseguiram, com os meios que tinham ao seu dispor, vencer. E isso confere então ao relato um caráter épico, porque é algo extraordinário, bravo, corajoso, quase que sobre-humano e, por isso mesmo, na ótica do Fernão Lopes, digno de elogio. Neste capítulo vai-se salientar de forma muito particular a forma como o mestre é um líder, tanto como ele toma diversas decisões para pensar no bem comum e depois, por outro lado, também como as pessoas têm uma profunda confiança em Dom João Mestre Davis. Portanto, as pessoas, ele tomava as decisões e as pessoas seguiam quase sem questionar, porque confiavam e acreditavam que o mestre os conseguiria então livrar daquela situação. Há uma grande ênfase no trabalho de equipa e nesta ideia de que, como todos juntos, independentemente das classes sociais, se conseguiria então vencer e chegar a algum lado ali naquela batalha contra os castelhanos que era iminente. No que diz respeito às personagens, mais uma vez vamos ter a oposição entre as personagens individuais, muito em particular o Mestre Davis, que é aqui mostrado então como um líder extraordinário, perfeito, que toma as decisões em prol de um bem maior e em prol da defesa do país, na prática, e depois então a personagem coletiva do povo. É claro que cada vez que Fernão Lopes mostra a forma como o povo acredita em Dom João e o segue quase cegamente, isso serve para o engrandecer e nos mostrar um retrato do nosso futuro rei, que era realmente o ideal para um rei que vinha então salvar o país daquela crise de sucessão e também, neste caso em particular, então salvá-lo da invasão castelhana. Depois então, como eu estava a dizer, o povo vai novamente surgir como personagem coletiva e até quase que a própria cidade de Lisboa acaba por ser aqui uma figura personificada e que surge também ela quase como uma personagem coletiva e todos eles, portanto, quer o povo como um todo, quer a própria cidade, trabalham unidos, em confiança com o mestre e todos juntos então para aquele bem comum, superando obstáculos, superando dificuldades, sempre com a mesma ideia em mente. Portanto, toda essa ideia que já vinha também logo do capítulo 11, quando a multidão vai então tentar socorrer o mestre nos passos da rainha, volta a repetir-se e vai voltar também a repetir-se no capítulo 148. Portanto, o povo surge então como um todo unido, um todo organizado, um todo que segue as ordens do mestre e que por isso mesmo vai então representar esta personagem coletiva, esta personagem que é um todo patriota, unido para salvar Portugal. Neste capítulo é também muito evidente, precisamente até por aquilo que eu estava a dizer há pouco, a cidade quase que surge também ela como uma figura coletiva, a descrição deste espaço. Portanto, o espaço da cidade de Lisboa vai-nos aqui ser descrito mais ao pormenor, as suas ruas, as suas muralhas, as portas da cidade, quantas eram, o que era necessário fazer. Portanto, vamos ter de facto uma descrição mais pormenorizada da cidade e que nos permite desenhar esses ditos quadros narrativos, neste caso descritivos do espaço principal onde vai decorrer a ação. Mantendo-se fiel ao seu registro, o narrador vai ter momentos mais objetivos, vai ter momentos mais subjetivos, muito em particular até, por exemplo, ele é mais objetivo quando nos descreve todos os preparativos que estão a ser feitos. Por exemplo, se vocês virem o início do capítulo, em que se diz recolheram-se mantimentos, as pessoas vieram para aqui, outras foram para acolá, outras foram para acolhi, e vocês aí vão ver que o relato é mais direto, menos subjetivo. E depois, mais à frente, vocês vão ter esses outros momentos de subjetividade, em que ele vai comentando, por exemplo, o comportamento das pessoas, seja do povo, seja do próprio mestre. Agora, quer num caso, quer noutro, vamos continuar a ter esse equilíbrio entre a subjetividade e a objetividade do narrador e então, ao mesmo tempo, também, outra coisa que eu já tinha dito no outro vídeo, ele a dirigir-se ao ouvinte, ao leitor, portanto, e a criar essa empatia, essa ligação entre o narrador e o narratário, que vai aproximar, de facto, estas duas entidades.
Um dos exemplos da subjetividade do narrador está precisamente quando ele é bastante irónico, referindo-se ao rei de Castela. Diz, ai, um tão poderoso que aí vem, e ele pensa que vai tomar a cidade de Lisboa. Tipo, nós somos tão pequeninos, e ele será que ele conseguirá? Ele acaba por brincar muito com essa ideia do desequilíbrio das forças. E como é que era possível para Portugal então vencer um rei tão poderoso? Mas obviamente que ele está a ser irónico porque ele acredita, e ela disse já sabia, não é? Porque ele está a posteriori a relatar os acontecimentos, mas ele sabia então qual era o valor dos portugueses e como essa missão foi difícil, mas foi bem conseguida. E então esse momento é, por exemplo, um momento em que ele é bastante subjetivo. Como eu dizia então há pouco, no caso do povo e no caso desta temática que vai ser transversal à crónica de Dom João I, vamos ter também neste capítulo outros exemplos de momentos em que o despertar da consciência coletiva de um povo como um todo vão aparecer. Portanto, é importante que vocês consigam, em cada um dos capítulos em estudo, identificar estes momentos, porque vão ser aquelas partes do texto em que vocês vão perceber que todas as pessoas estão a fazer a mesma coisa com a mesma intenção. E muito em particular, com a intenção de defenderem Lisboa e, por inerência, defenderem então Portugal. Quanto ao estilo e à linguagem deste capítulo, é igual à do capítulo 11 e vai ser igual no caso também do 148. Muitos pormenores, muitas descrições, enumerações, adjetivações, hipérboles, metáforas, comparações, perguntas retóricas, portanto, uma série de elementos que nos permitem desenhar esses ditos quadros. Não só esses quadros visuais, portanto, a descrição que nós conseguimos desenhar na nossa cabeça, então, aquele espaço e que as pessoas estão a fazer, mas depois também, então, o apelo às sensações. Todas as sensações que nós conseguimos ali ver a serem transmitidas vão conferir, então, ao relato uma grande vivacidade e veracidade. Portanto, parece realmente que aquilo foi tudo verdade, assim, daquela forma, e nós acreditamos e parece que estamos ali dentro a assistir aos acontecimentos. Esse tom, então, coloquial, lembrem-se que eu vos falava do coloquialismo no vídeo sobre o estilo de Fernão Lopes, vai estar aqui presente através destas descrições, muito em particular também através, então, da dita ligação entre o narrador e o narratário, portanto, entre o narrador e o leitor, e tudo isso vai permitir, então, essa aproximação. Por outro lado, também, não se esqueçam, naqueles momentos de subjetividade de que eu falava há pouco, nós vamos conseguir perceber essa emoção. O relato que nos é contado é um relato emotivo. O narrador simpatiza com o trabalho, com o esforço feito pelos portugueses ali nos preparativos do cerco e vemos essa subjetividade vai acabar por nos também simpatizar com os personagens que estamos a observar naquelas páginas. Portanto, eu diria que os aspectos mais essenciais do capítulo 115 têm a ver com vocês conseguirem identificar quais são os preparativos, então, para o cerco que estava a ser feito, ou que ia ser feito à cidade de Lisboa, de que forma, então, é que as pessoas se preparam. Pensem, consigam identificar, então, diferentes acontecimentos relacionados com esses preparativos. Depois, como é que é feita a defesa da cidade? Portanto, a questão de ser entregue aos fidalgos e aos homens honrados, cada um ficar com uma zona da muralha, de haver o sino e as pessoas todas acorriam então para defender aquela zona. Depois, muito importante, a visão do mestre Davis como um líder carismático, confiante, em quem as pessoas confiavam perfeitamente. E, por outro lado, também, então, o povo que nos é apresentado mais uma vez como uma figura coletiva, com um despertar de consciência nacional e que todos juntos, então, querem ajudar a defender a cidade e acreditam que isso é possível com a ajuda e a orientação do mestre. E depois, todas as questões de estilo de que já falámos. Portanto, releiam o capítulo, se ainda não o leram, após estas explicações e tentem descobrir essas sensações visuais, olfativas, tudo aquilo que vos desperta os sentidos e também a subjetividade do narrador, em alguns casos, as suas ironias, as suas perguntas retóricas ou, por outro lado, então, a descrição mais histórica, mais objetiva e direta que ele faz dos acontecimentos. Obrigada pela vossa atenção e até uma próxima aula em português.